Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer. Queridos, pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de João, capítulo 16. João 16. Nós vamos ler do versículo 20 ao 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pela alegria de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém, amados? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por participarmos de um tempo de louvor e adoração, onde nós preparamos o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, seja através do louvor, seja através da palavra, que o Espírito do Senhor possa falar, que o Espírito do Senhor possa agir, que o Espírito do Senhor possa operar, e que todos sejam alcançados pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Fala conosco, é o que nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, querido. Essa frase aqui é uma frase muito forte, porque quem disse essa frase, do verso 21 que nós lemos, foi o próprio Jesus. Foi Ele que disse: a alegria que eu te darei, ninguém poderá tirar. Todos nós estamos em busca da felicidade. Aliás, tem até um filme muito bom, né? É isso mesmo? A Procura da Felicidade. Se você nunca assistiu, eu recomendo você assistir. A Procura da Felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos viver uma vida feliz. E nós achamos que a nossa alegria, ela está em pessoas, em lugares, em coisas, em objetos. Nós achamos que a nossa felicidade, ela está do lado de fora. Nós achamos que a nossa felicidade está em algo que podemos ver, tocar, apalpar. Talvez muitos que estão aqui pensam dessa maneira. Talvez alguém um dia, fazendo parte da sua vida, te vai fazer feliz. Talvez algo que você possa adquirir vai te fazer feliz. Pode até fazer, por um tempo, por um momento. Porque as coisas desse mundo, todas têm prazo de validade. Um dia elas vão se acabar. Um dia vão morrer. Um dia algo a traça vai comer. O ferrugem vai comer. E você vai perceber que
que as coisas que você acha que nesse mundo te causa felicidade, elas são passageiras. Elas são momentâneas. Na vida, creia no que eu vou te dizer, tudo, absolutamente tudo passa. Nada é para sempre. E o prazer da vida, as alegrias da vida que fazem parte desse mundo, pessoas, lugares, objetos e coisas, tudo um dia vai passar. E essa lição que Jesus quer me ensinar, que Jesus quer ensinar para você, jovem, adulto, velho, tudo na vida passa. Mas Ele vai dizer, se eu for a sua alegria, ninguém vai poder roubar. Se eu for a sua verdadeira alegria e única alegria, saiba de uma coisa, ninguém poderá tirar essa alegria de você. O versículo que nós lemos, Jesus está dizendo aqui que Ele é especialista em transformar tristeza em alegria. O contexto que nós lemos aqui, capítulo 16, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Está chegando o seu fim, a sua hora, a sua morte. E Jesus está preocupado com os seus discípulos, porque Ele vê uma tristeza muito grande pesando no coração deles. É horrível você se despedir de uma pessoa que vai morrer. Em questão de dias, essa pessoa que eles tanto amavam, tanto admiravam, essa pessoa que para eles se tornou a pessoa mais importante, que entrou na vida deles, e mudou e transformou a vida deles de um jeito. Ele está dizendo, então, em breve, não estarei mais convosco. Vou embora, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um outro Consolador para estar com vocês. Mas para que Ele venha, é necessário que eu vá. É necessário que eu morra. Porque quando eu morrer, eu ressuscitarei ao terceiro dia, voltarei ao Pai. Então, quando eu chegar lá, Ele vem. E é necessário que Ele venha. Porque é Ele que vai trazer a alegria do coração de vocês. Vocês vão chorar, vocês vão ficar em luto, e a minha morte vai assustar vocês. A minha morte talvez vai trazer medo, pavor na vida de vocês. O mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e ele diz aqui, onde nós lemos, vocês vão chorar, vão se lamentar, mas a vossa tristeza depois se converterá em alegria. Sabe, querido, nós nos iludimos e achamos que a nossa alegria está nas coisas. Por exemplo, alguém pensa, alguém que está solteiro, alguém que está solteira, e tudo que ele quer na vida é um namorado, uma namorada. Alguém para dividir a sua vida, alguém talvez para fazer planos futuros, estabelecer uma família, um casamento. Alguém que está solteiro diz assim, se eu tivesse um namorado, eu seria feliz. Se eu tivesse uma namorada, eu seria feliz.
Alguém, talvez que more numa casa humilde, uma casa simples. Diga: se eu morasse numa linda casa, eu seria feliz. Talvez, quando você está no ponto de ônibus e você vê os carros passando, um mais bonito que o outro, você olha e diz assim: puxa, se eu tivesse um carro lindo como esse, com certeza eu seria feliz. Mas eu te digo, querido, que isso é uma grande ilusão. Porque a verdadeira alegria nunca estará do lado de fora. A verdadeira alegria que a tua alma precisa, ela não está em pessoas, em coisas palpáveis, em lugares e objetos. Alguém olha um lugar paradisíaco, lindo, cenário maravilhoso, e diz assim: se eu pudesse fazer uma viagem para esse lugar, eu ficaria tão feliz. A nossa alegria, querido, nunca estará em pessoas e em coisas como nós imaginamos. Digo a você que talvez essas coisas te trará alegria, mas por um tempo, por um momento. A casa tão sonhada, depois de um tempo, você vai ver que ela é uma casa comum. O carro que você tanto quer na vida, você olha, e de repente, depois de você um dia ter a alegria de poder comprar, com o tempo você vai ver que é um carro comum. Passando essa luta, eu e a minha esposa, eu nos meus dias de choro, de tristeza, de preocupação, estava no meu quarto um dia de manhã com ela, ainda em casa. Eu não lembro se ela estava internada. Eu sei que eu abri a janela. Acho que ela estava internada. Eu vim dormir uma noite em casa. E eu sempre disse a vocês que o lugar onde a gente mora é um lugar abençoado. E nós sempre tivemos o desejo de morar lá. E eu olhei a janela do quarto, abri uma mata bem grande assim, de frente para a minha casa. Eu comecei a olhar e falei: Márcio, se a minha mulher não estiver comigo aqui, não tem valor morar num lugar desse. A gente compra um carro para pagar em 40 vezes. Aí você olha para o carro e diz: se eu não tenho minha mulher para estar comigo aqui, esse carro não tem valor. Eu disse para Jesus: eu daria tudo, se é que eu tenho alguma coisa, mas pela vida dela, por ela estar aqui comigo, por o resto da minha vida, eu troco tudo. Eu vim lá de Perus, e se precisar voltar para Perus, eu volto. Se eu precisar dar um carro para operar a minha mulher, e Deus sabe disso, eu disse: doutor, eu não tenho dinheiro, mas tem esse carro. Se você quiser eu operar ela, eu dou meu carro. Sabe, queridos, há momentos na vida da gente que a gente percebe que as coisas que têm valor deixam de ter valor. E talvez você vai viver esse momento na sua vida. E coisas que você pensava que não tinha valor, começam a ter valor. As coisas pequenas da vida. O que eu quero dizer é que quando você, querido, passa por algum momento difícil na sua vida, você começa a ter reflexões. E você vai entender que nunca coisas possam ser mais importantes do que pessoas. Nunca troque esse valor. Nunca troque valores. Coisas nunca serão mais importantes que pessoas. A gente corre a vida inteira atrás da felicidade, atrás de coisas, de adquirir. Mas às vezes vem uma má notícia, um dia mau. E eu dei uma palavrinha aqui no Encontro dos Homens do Forja, sexta-feira, Efésios 4:13. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar
o dia mau. O dia mau, ele chega na porta de todas as pessoas. Às vezes vem por notícias, acidentes, tragédias que acontecem. E nós não estamos preparados para o dia mau. Nós nunca estamos preparados para os maus momentos, para as más notícias. Nós só estamos preparados para as boas notícias, os bons momentos, as coisas boas da vida. Mas quando vem o dia mau, a notícia de um diagnóstico, de uma doença agressiva, de uma doença complicada como um câncer, que você começa a perceber que você pode perder quem você mais ama. Você se desespera. Porque não há sentido na vida de um homem que ama uma mulher fazer planos na vida e viver sozinho. Não há sentido você ter filhos e ter planos futuros e eles não fazerem mais parte. É aí que você percebe, querido, que a vida tem momentos de reflexão. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Tem muitos namorados hoje. E tem muitas namoradas hoje. Que com certeza estão tristes. Mas são namorados. Eu posso garantir para você que alguém que mora numa linda casa, em uma linda mansão, nesse exato momento, se sente triste e vazio. Alguém que tem um lindo carro, se sente triste e vazio. Sabe por quê? Porque as pessoas têm tudo e se sentem tristes e vazias, porque não são nas coisas que encontramos alegria, mas em Cristo Jesus que alcançamos todas as coisas para a nossa alegria. A verdade é que tudo vai passar. Tudo vai passar. As nossas alegrias, elas podem ir embora. Alguém pode roubar a nossa alegria. Mas Jesus está dizendo, se eu for a sua alegria, ninguém vai roubar. Ninguém vai tirar de você. Quantas vezes nós oramos a Deus e dizemos a Ele, Senhor, nos dá algo. Senhor, eu preciso de algo. Senhor, eu quero algo. E a gente subentende que isso é algo que vai nos causar alegria e prazer. Quando pedimos algo para Deus, no nosso entendimento, esse algo vai produzir em nós uma felicidade no nosso coração. E quando estamos orando, quando estamos pedindo algo em oração, nós temos uma certeza absoluta que aquilo que pedimos vai nos alegrar, vai nos preencher e vai nos satisfazer. E aí a gente diz para Deus, é simples, é só o Senhor me dar, é só o Senhor me abençoar, é só o Senhor realizar, e se o Senhor fizer, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Se o Senhor me der, eu serei a mulher mais feliz do mundo. Para você é simples assim, para Deus não. Porque na sua ótica, a alegria, guarde isso, ela é visível. Na sua concepção, na sua ótica, a sua alegria, ela é visível. Você precisa ver, tocar, apalpar, para você ser feliz. Mas na ótica de Deus, não. Porque na ótica de Deus, a alegria dele é invisível. Você não vê, você não apalpa, mas você pode sentir. Deus não pode nos dar alegria fora de si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus sabe que fora dele não existe tal coisa. Deus te mima. Deus te abençoa. Te dá um namorado, uma namorada, você casa, constitui uma família. Deus te mima.
E torna você feliz ainda que onde você mora, como eu, não é uma casa própria, mas é uma casa alugada, mas só de morar lá está tudo certo. Está ótimo. Pedir para Deus um galpão, nós não compramos, mas só de alugar, está tudo bem, graças a Deus. É muito melhor estar aqui pagando aluguel do que estar lá na igreja pequenininha que a gente estava e de repente poderia ser própria. É muito melhor, eu alugo minhas casinhas ali em Peru, sobe um dinheirinho ali, eu completo um dinheiro e moro e pago aluguel no lugar que eu sonho, que a minha família sonha. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe que fora dele não há felicidade. Ele pode nos mimar. E quem é solteiro casou, fez família, quem andava a pé hoje tem um carro bom, abençoado. No dia do batismo, o Nicolas veio aqui? Não. Ele está com acho que é conjuntivite, está com alergia no olho. Ele mandou para mim e falou: pastor, hoje tinha 70 carros nas ruas e no estacionamento. E mais não sei, quase uma dúzia de moto. Oh, meu Deus. Alguém um dia andou a pé e agora está vindo para a igreja de carro. Que alegria. É mimo de Deus. Maravilhoso. E eu sempre falo, tem um carro mais bonito que o outro lá. Que bom. Que bom que você mora numa casa, que você se sente bem, confortável. Que bom que você hoje tem uma família. Que bom. Mas essas coisas, elas vão ser apenas mimos de Deus. E nunca se esqueça, a fonte de alegria não são pessoas, não são coisas. É o Senhor Jesus. Ele é a fonte. Ele é a fonte da alegria. É por Ele e por Ele que nós nos alegramos. Como diz, tudo que somos, essa bexiga ainda vai matar um do coração aqui. Tem irmão que até pula da cadeira. Mano. Tudo que somos e tudo que temos, tudo que viermos a ser, vem de Ti, Senhor. Reconheça a fonte, reconheça a origem da sua alegria, querido. 1 Timóteo 6,17, põe para mim aqui, por favor. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Você pode ser feliz, querido, com tudo que você tem: casa, carro, casamento, filho, família, saúde, mas sempre seja grato a Deus, porque é das mãos dele que vêm as bênçãos para as nossas vidas. É das mãos dele que vem a nossa alegria. Se nós nos alegrarmos em Deus quando nossas circunstâncias estão boas, então não é em Deus que nós nos alegramos, mas sim nas circunstâncias. Deus sabe que não é só mudando circunstâncias o tempo todo que Ele vai te deixar feliz. Não é o tempo todo o Deus da lâmpada mágica. Senhor, eu quero isso para ser feliz, toma. Agora eu quero isso, toma. Agora eu preciso disso, toma. Ele sabe que se Ele satisfazer todos os seus caprichos, todos os desejos do seu coração, você pensa que você vai ser feliz, mas Ele sabe que não. Ele sabe que não. Talvez você pense assim: se acontecer algo, se acontecer algo na minha vida, se essa circunstância mudar, eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre. Deus te prova que não. Quando Ele, em vez de mudar as circunstâncias, às vezes, Ele prefere mudar você. E isso é muito forte. Nós precisamos entender
que nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Em alguns momentos, Ele pode mudar as circunstâncias ou você. Alguém disse uma certa vez, e eu achei isso muito interessante. Alguém diz que nas tempestades da vida, nos momentos difíceis da nossa vida, guarde isso, às vezes Deus acalma as tempestades. Ele está mudando circunstâncias. Às vezes Ele acalma o marinheiro. Outras, Ele nos ensina a nadar. Aí Deus está mudando a pessoa. Se precisar, Ele muda a circunstância. Mas se precisar, Ele muda você. Ele me muda. Nós precisamos entender que nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Em alguns momentos Ele pode nos mudar, independente das circunstâncias. Deus não muda só as circunstâncias, Ele também muda você, meu irmão. João 16, 20, onde nós lemos, põe para mim aqui, por favor, João 16, 20. Olha o que diz aqui. Na verdade, eu vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis. Aí aqui é circunstância. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas aí ele diz, eu posso mudar isso em você. A vossa tristeza tem prazo de validade, porque ela se converterá em alegria. Deus muda as circunstâncias e muda você. O salmista diz, o choro pode durar, mas pela manhã vem a alegria. O choro é circunstância, o alegre é você. É o sujeito, sou eu. Então, queridos, tem hora que Ele vai mudar as circunstâncias, tem hora que Ele vai mudar você. Ana orou e chorou por 24 anos, fazendo a mesma oração, dizendo, Senhor, dai-me um filho. Senhor, dai-me um filho. Ela passou 24 anos da sua vida orando por algo que para ela era importante, orando por um sonho, me dá um filho. 24 anos fazendo a mesma oração. Deus então muda a circunstância. Deus então cura a esterilidade e de foge o nome aqui, útero estéril. O Senhor coloca ali cura, rejuvenesce, abençoa e dá a ela um filho e transforma a tristeza de Ana em alegria. Quem Deus está mudando aqui? A circunstância que era adversa. A impossibilidade de uma mulher estéril gerar filho. Deus ouve a oração e diz, deixa comigo, Ana, eu vou mudar a sua circunstância contrária. E quando Ele muda a circunstância, causa em nós alegria. João 16, 20, põe para nós aqui, por favor. João 16, 20. Na verdade vos digo. Ah, não, já foi. Espera aí. Isso.
Jesus está dizendo, eu vou morrer, pode deixar, mas eu vou mudar a circunstância. Eu vou ter que morrer e para isso eu vim para morrer e chegou o meu fim. Irmão, Jesus, ele esperou 9 meses na barriga da Maria. Olha o propósito. 9 meses ele está guardadinho lá. Depois ele nasce. Ele espera 30 anos para poder começar o seu ministério para o qual ele veio a esse mundo. Em 3 anos, ele faz tudo o que tinha que fazer. E agora ele está dizendo para eles, agora eu estou indo embora. Vou partir. Mas eu digo a vocês, que vocês vão chorar. Vocês vão ficar tristes. E perder alguém não é fácil. Só que ele diz, mas eu vou mudar a circunstância. No 3º dia, eu ressuscitarei. E aí, a vossa tristeza se tornará em alegria. Isso significa, querido, que aquilo que era motivo de tristeza seria substituído por um motivo de alegria. O versículo 22, põe aqui por favor. Verso 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração, olha a garantia que ele está dizendo, eu vou mudar todo o cenário, eu vou mudar toda a situação, eu vou mudar tudo que está ao contrário. Na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos lá tirará. Olha que coisa interessante. Eu estou falando para você aqui, Deus mudando circunstância, atente para isso. Agora eu quero mostrar para você, que às vezes Deus muda o homem, e muda você. Coloca para mim Abacuque 3, 17 ao 19. Abacuque, profeta, capítulo 3, 17 ao 19. Agora Deus está mudando o homem. Olha o que ele diz aqui. Olha o que Abacuque está dizendo. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Pensa numa circunstância adversa. Verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Somente até aí. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem de Deus, chamado profeta Abacuque, que não era vítima das circunstâncias. Nada mudava o seu humor, nada abalava a sua fé. Porque ele diz o seguinte: ainda que tudo dê errado, ainda que me falte alimento, ainda que falte o que vestir, ainda que falte minha provisão diária, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sou vítima da circunstância. Não é a circunstância que diz quem eu devo ser, o meu humor, a minha fé ser alterada. O que o profeta está dizendo, em outras palavras, é, traduzindo aqui, porque agora nós estamos vivendo uma outra realidade. Abacuque era um agricultor. Por isso que ele usa esse cenário. Por isso que ele usa esses símbolos. Mas eu vou trazer para a sua realidade, para a minha realidade, para o século 21. O que Abacuque queria dizer é, ainda que me falte dinheiro, ainda que me falte alimento, ainda que me falte sustento, ainda que me falte tudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Agora,
Isso aqui é a oração de alguém que não é vítima da circunstância. Mas, se você é um crente, vítima das circunstâncias, quando tudo está bem, glória a Deus, aleluia. Quando tudo está mal, só reclamação, alguma coisa está errada. Porque você só se alegra nas circunstâncias. Porque você só se alegra quando tudo vai bem. E quando as coisas vão mal? Quando tudo vai bem, só gratidão. Quando tudo vai mal, só murmuração, só reclamação. Eu sempre brinco, irmão, que tem pessoas que ele é muito bem-humorado no 5º dia do mês. Quem trabalha um mês inteiro, quando chega no dia 5, ele levanta outro. Ele levanta alegre. Ele levanta animado. Porque hoje é o dia do faz-me rir. Hoje eu pago as minhas contas. Hoje eu vou respirar melhor. Hoje eu vou me preparar para levar a mulher para o atacadão. Aí, ó, já mudou seu humor. Vou comprar Danone para as crianças. Vamos comprar biscoito, chocolate, guloseimas. Aí ele fala para a mulher, vou trabalhar. Se prepara, que quando eu chegar, nós vamos fazer compra. Eita, a molecada já fica feliz. A mulher já limpa a casa, vai limpando lá o armário, vai limpando lá a geladeira, para abastecer ela. Aí chega lá no atacadão. Atacadão é mais, né, nossa área, né, irmão? Mas você faz lá no... Como é que chama lá, Henrique? Lá... Não, nós estávamos falando outro dia lá que tem lá no Bourbon, lá, o Zafari. Você faz compra no Zafari, amém. Às vezes a gente faz no dia, faz lá no Carrefour, no Sonda. Mas o dia da compra, meu irmão, você está lá com o saldo bancário positivo, aí você fala, ô, que glória, hein? Pega o carrinho, aí você faz aquela zigue-zague, né, no mercado, vai enchendo. Leva batata para fazer, para assar batata, leva hambúrguer, leva biscoito, leva refrigerante, leva Danone, leva um monte de coisa, aí o carrinho fica cheio. Aí você chega em casa, vai orar, consagra o alimento, tem que orar, né, irmão, agradecer. Ô Senhor, obrigado por esse alimento, por essa compra farta. Senhor, já paguei, obrigado porque está paga. Se não pagou, Senhor, dá graça para poder pagar. Nós exageramos um pouco, era para gastar 1.000, gastamos 1.500. Mas Deus proverá, glória a Deus. Aí você enche a geladeira. Aí a molecada come o Kit Kat, come soufflé, come biscoito recheado, toma refrigerante toda hora. Tá com sede, em vez de beber água, bebe coquinha, vai bebendo. Não bebe água, não? Ah, pai, tem coca, velho. Tá bom. A mulher vai fazendo uns pratos deliciosos, umas coisas gostosas. Passa dia 6, dia 7, dia 10, dia 15, dia 20. A compra vai minguando, a geladeira vai esvaziando, o armário vai ficando as caças. Quando chega lá pro dia 23, tá acabando tudo. O humor muda. Amor, dá para fazer aquela comida? Tá faltando tudo, não tem nada em casa. Misericórdia, meu Deus. Acabou a compra e nem pagamos. Quando eu me casei em 94... Oh, desculpa, 97. Peguei a digníssima, trabalhava na Pernambucanas, peguei o cheque, fiz a primeira compra com ela. Em 97, nós casamos em junho, foi no mesmo mês, né, que a gente foi fazer a compra. Compramos somente R$600. Carro emprestado, peguei um Opala baco-baco de um amigo meu lá, e peguei e fui lá fazer a compra. Tomei até uma multa na hora de ir. É porque não era excesso de velocidade não, irmão. Eu nunca soube que o farol alto era num pé. E o guarda rodoviário, que é mais antigo aqui, ó, quando a gente passava na Anguera, lá no comecinho tinha um posto rodoviário. Lembra disso? Do outro lado.
O abençoado guarda passou para o outro. Aí quando eu cheguei, ele encostou e encosta aí. Disse, quem é esse carro? É de um amigo meu. Nossa, o Opalazinho. Terrível. Aí ele falou, acende a lanterna. Acendi, dá seta, deu. Agora dá farol alto. Eu mexia na vareta, mexia lá e não dava farol alto. Aí o que aconteceu? O carro falou, vamos botar você. Eu falei, seu guarda, o carro nem é meu. Tá bom. Quando eu cheguei lá, falei pro cara, o carro não tem farol alto, ele tem um botão aqui no pé, ó. Você aperta aqui e o farol acende. Eu falei, nossa. Parece o carro dos Flintstones lá, meu. Eu falei, tá bom. Fizemos uma compra de R$600. A digníssima comprou produto de limpeza para 1 ano quase. E você sabe, quem faz compra material de limpeza é caro, irmão. Você vai comprando as coisinhas, mas chega no material de limpeza, é caro. Meu querido, eu dei o cheque, breve voltará. Cheque Jesus. Breve voltará. Mas foi dito e feito. Quando passou 30 dias para cobrir o cheque, eu não tinha dinheiro para pagar o cheque. O extra me ligou, falou, senhor Demétrio, tem um cheque seu aqui. Eu falei, vou buscar. Fica tranquilo. Aí eu juntei o dinheirinho, foi lá, nunca mais voltei no extra. Peguei um trauma do extra, meu. Não, esse mercado é muito caro. Mas o que eu quero dizer é que as coisas elas vão mudando, querido. E se você for vítima da circunstância, uma hora você está com fé, uma hora você está sem fé. Uma hora você está feliz, uma hora você está triste. Uma hora você está glorificando, outra hora você está murmurando. Você não pode ser vítima da circunstância. Eu não posso ser vítima de circunstância alguma, querido. A minha alegria, a minha felicidade, a minha paz não pode estar nas coisas. Há necessidade de ter uma alegria sobrenatural na tua vida, e invisível, chamada Jesus, que é independentemente de qualquer mudança de circunstância. Encerro em João 15:11, por favor. O que diz aqui? João 15:11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, ela seja completa. Entenda isso nessa noite. Estou terminando a minha mensagem. Sua alegria tem uma origem. Há uma fonte da sua felicidade. E para quem está em busca da felicidade, hoje eu te digo, ela se chama Jesus. Filipenses 4:11 ao 13. Coloca aqui para mim. Bia, por favor. Olha o que diz aqui, Paulo falando aos Filipenses, versículo 11, 11, o 12 e o 13. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso aqui é forte. Eu já aprendi. Eu descobri o segredo, Paulo está dizendo aqui, de não ser vítima de circunstância alguma. E você precisa hoje, com essa palavra, você precisa descobrir esse segredo e usar as palavras do apóstolo Paulo. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Verso 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso aqui é circunstância, querido. Isso aqui é circunstância. E o 13 ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele aprende o segredo de ser feliz quando tudo está bem e quando tudo está mal. Ele aprende a ser feliz na hora da doença e na hora da saúde. Paulo está dizendo, eu aprendi que a vida ela é feita de momentos, mas nenhum deles vai mudar a minha fonte de alegria. Quem Deus mudou aqui no verso 13 foi Paulo. Quando Jesus orou no jardim do Getsêmani, e ele ora 3 vezes,
E ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus mudou a circunstância? Não. Jesus está fazendo uma oração, o Filho de Deus fazendo uma oração para o Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, muda essa circunstância. Sabe o que Jesus faz? Muda Jesus. Sabe o que Deus faz? Muda Jesus. Põe aqui para mim Lucas 22, 43. Olha o que acontece aqui. O Pai não muda a circunstância, mas muda Jesus. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Ele podia ter ouvido a oração e ter respondido. Ele poderia ter mudado a circunstância, mas Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você. Então ele muda Jesus. E o que ele muda ali? Um anjo vem lá no Getsêmani e fortalece Jesus. Paulo disse que com Jesus ele poderia suportar as dificuldades, as circunstâncias, as lutas e as adversidades contrárias da vida. Não importa o que eu enfrente ou o que sustenta o meu humor, a minha fé, as minhas forças, não vem das circunstâncias, vem do Senhor, do meu relacionamento com Ele, pois Ele é a minha fonte de alegria. Paulo diz: regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Músico, sobe aqui, por favor. O que eu quero deixar para a tua reflexão, e concluo a minha mensagem com isso: se Deus mudar as circunstâncias, ou se Ele não mudar as circunstâncias, devemos nos alegrar, independentemente delas. Você tem que ter a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diante da morte, diante da fornalha, aquecida 7 vezes mais, 1000 graus, era a temperatura da fornalha. Quando o rei diz assim: vocês não vão me obedecer? Tudo bem, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais, e eu quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Sabe o que eles respondem? Pessoas que não são vítimas de circunstâncias. Escuta aqui, ó rei. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele quiser mudar as circunstâncias, tudo bem. Mas se Ele não quiser nos livrar e nós morremos por Ele, tudo bem. Se é para morrer por Ele, pela causa dEle, para confessá-lo, então nós morreremos. É assim que nós temos que viver, amados. Estamos vivendo, e Paulo diz para mim: o viver é ganho, morrer é lucro. E nessa noite nós vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos cantar um hino. Pronto aí? Vamos lá, bora, rapidão. Nós vamos cantar um hino que, independente de toda e qualquer situação, independente de qualquer circunstância, nunca se esqueça dessa palavra. A alegria que o Senhor nos dá é suficiente, é plena, e ninguém poderá te roubar. Os irmãos falaram que estavam com saudade do seu Glória, estavam com saudade aqui da sua palavra, da sua pregação. Então vem aqui para você poder dar uma palavra aqui. Ela falou que ela pediu para Deus para hoje subir no altar, e Deus realizou o desejo do coração dela. Amém? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Que alegria estar aqui. Que alegria estar aqui com vocês. Que
Que alegria estar neste altar. Eu falei para Deus que eu só queria voltar se eu pudesse sentir o altar novamente. Eu não vou demorar muito. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez. Hoje é um dia muito emocionante para mim, né? No dia 10 eu reuni vocês aqui, em cima da hora. Fui diagnosticada a meio-dia. Às 4 eu enviei um comunicado no grupo para que vocês viessem até aqui, né? E às 8 estávamos aqui, em um dos dias mais difíceis da minha vida. E eu disse naquele dia que em 25 anos eu nunca imaginei reunir vocês para dar a notícia que dei. Aquele dia foi uma noite muito difícil, eu precisei sair daqui e ir para o hospital e a gente acabou, brinquei que parecia um culto fúnebre, né? Todo mundo chorando e me abraçando. Eu sei que eu nem consegui abraçar todo mundo para ir embora. E ao sair, uma hora o pastor me puxou e falou: amor, a gente precisa ir. Eu não sabia, depois vocês saberão detalhes, mas eu não sabia se o hospital ia me segurar. E eu me lembro de ter olhado em direção à porta e ter dito para Deus: eu não sei se eu vou voltar. Fazem 25 anos que eu sirvo a Deus neste lugar. Eu cheguei aqui neste lugar, nesta igreja. O lugar não é 25, mas a igreja é. Eu cheguei, eu tinha 25 anos. Quase completados, né? Porque eu vou fazer agora, se Deus permitir, dia 17, 50 anos. E eu me lembro de ter olhado para a porta e ter dito para Deus: será que eu volto, Senhor? E nunca ouvi a resposta dele. Fui pela fé e hoje, né? Para a honra e glória do Senhor, voltar aqui, eu voltei porque Ele me permitiu voltar. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor. Eu não vou falar em detalhes agora, mas eu quero dizer que a mulher que saiu não foi a mesma que voltou, né? Hoje há uma nova Elisângela, a começar pelo peso, né? Meu monjado natural. Mas detalhes eu vou falar com vocês em uma outra ocasião. O que eu quero é agradecer a Deus, primeiramente, pelo privilégio de voltar. E eu quero agradecer vocês que tanto oraram por mim. Eu quero agradecer vocês que me cobriram de oração. Vocês que disseram para mim que estavam orando, mas vocês que não disseram. Vocês que mandaram mensagem, áudio todo dia, mas vocês que não mandaram nenhuma. Mas que eu sei que eu estava em todas as orações de vocês. Não pense que eu valorizo só quem me mandou mensagem, quem ligou. Não. Eu sei que às vezes você não mandou respeitando o momento, mas eu sei do seu amor, do seu carinho e principalmente da sua oração. Então eu quero agradecer a oração, quero agradecer o carinho, quero agradecer as intercessões, quero agradecer o amparo para a minha família, quero agradecer as comidinhas deliciosas que eu tenho recebido. Eu ainda não estou de alta, posso receber ainda, entendeu? Então, acabei de ganhar ali, fui falar esses dias, fiquei com vontade de um negócio, me falaram que tem um Tupperware lotado lá, eu falei, não me deixam esquecer. Mas eu quero agradecer por tudo e louvar a Deus por estar aqui. Eu já carrego em mim um enorme milagre. Vocês não têm noção do que esse um mês aconteceu na minha vida. Vocês não têm noção do que eu vou trazer para a honra e glória do Senhor, do que vivenciei e ainda estou vivenciando. Ainda estou dentro de um processo. Essa semana é uma semana muito decisiva para mim, quanto a tratamento, né? Porque para a honra e glória do Senhor, foi tirado todo o tumor, não havia nenhuma metástase, né? Para a honra e glória do Senhor, em nenhum órgão. Foi um milagre extraordinário de Deus descobrir logo no começo. Mas agora a peça que eles retiram, né? Que é o que eu expliquei no grupo, vai para análise para ver se não há células, né? Que possam ter sido comprometidas. E essa semana sai esse resultado. Existem 3 possibilidades. Eu quero glorificar que Deus me dê a graça da primeira, de eu não precisar fazer nenhum tratamento e não ter nada, e aleluia, mais um milagre para complementar. Se não, tomar uma químio via oral
ou uma químio mensal, que graças a Deus não é aquela tão invasiva a ponto de cair cabelo, de tudo, mas é um tratamento. Então eu ainda preciso das orações para que Deus complete a boa obra em mim. Ele pode fazer o milagre de eu não precisar tomar nada? Pode, estou orando por isso. Mas assim como Ele me sustentou no processo, o que quer que Ele me permita passar, estará me sustentando também e cuidando de mim, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, muito obrigada pelo amor, pelo carinho, pelas mensagens, pelo abraço que você ainda não pôde me dar. Quem estava aqui me deu no dia 10, quem soube depois, né? Sei que foi muito difícil, mas eu me recusei. Vocês saberem por uns e por outros não, né? Por mim não. Saberem que eu de uma hora para outra estava internada, eu falei, bom, quem conseguir chegar vai saber. Quem não conseguir, eu tentei falar para todo mundo. E aqui, para terminar, no começo desse ano, 50 anos é uma idade muito especial, né? E vocês sabem que eu sou uma pastora festeira, gosto de pular, gosto de dançar. Hoje, mexeram na minha ferida. Tocar diante de ti sem eu poder dançar, gente. Só faltou o ex que estou à porta e bato, aí eu não ia resistir. E eu falei para minha família, no comecinho desse ano, a gente tem por hábito comemorar só nós 4, né? Nunca faz festa, nunca faz nada. E aí eu disse para eles, no começo de um ano, que eu nem imaginei o que eu ia passar. Eu falei assim, gente, esse ano eu queria fazer algo muito diferente no meu aniversário. Por ser uma idade tão simbólica, tão especial, eu queria passar esse dia 17 com todas as pessoas que eu amo e que me amam. Aí eles até brincaram, né, minha família? Então você vai ter... A gente não joga na loteria, mas você vai ter que orar muito para Deus prosperar, pra você conseguir bancar uma festa, né? E eu falei, como vai ser, eu não sei, mas eu quero estar com as pessoas que me amam. Mal sabia eu, né, a importância que seria isso, que dias depois, próximo ao meu aniversário, eu estaria vivenciando o que tenho vivido. Então, queridos, o pastor falou aqui do abraço no dia 17. Dia 17 de novembro caiu uma segunda-feira. E aí eu fui presenteada por algumas pessoas com um culto de ação de graça, com uma festa aqui muito especial. E eu quero convidar você, a minha igreja. Você é a referência que eu fiz lá no começo do ano. Sempre o povo faz uma homenagem aqui, um dia antes ou domingo seguinte do aniversário. Mas esse eu queria estar no dia, porque eu não só nasci, eu renasci. Porque eu nasci 17 de novembro, mas 17 de novembro completa um mês que eu fiz a cirurgia mais difícil da história da minha vida. Então eu nasci e renasci. Então dia 17 eu quero te receber aqui. A gente vai fazer um culto de ações de graça, vai ter algumas coisas que estão tentando me esconder, né? Algumas coisas muito especial. Porém, a equipe aqui que está organizando limitou a uma inscrição devido ao planejamento que eles estão fazendo. Se você não se inscrever, você não vai poder adentrar pelo que vai acontecer, que eu não posso dar detalhe, porque também não me deram muitos detalhes. Então, se inscreva. Depois a Nicole vai dar um recadinho aqui, vai explicar, mas vem me dar um abraço. O abraço que eu ainda não posso dar. Para o meu médico, eu estou liberada a partir do dia 14 agora, para poder começar o meu ritmo. Tanto que a gente teve que tirar o acampamento, né? Porque ele não me deixou sair. E eu estou aqui hoje de desobediente, porque eu não aguentava mais ficar sem vir cultuar. Mas dia 14, se Deus quiser, eu já vou poder receber um abraço, poder estar até fisicamente melhor da cirurgia. Então, você é o meu convidado para glorificar a Deus comigo, pelo meu nascimento e o meu renascimento, que eu vou comemorar, se Ele me permitir chegar até o dia 17, tá bom? Obrigado por tudo. Amar vocês faz um bem enorme para mim, vocês sabem disso, que eu possa estar aqui muito em breve, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, pregando a palavra, que é para isso que eu vivo e foi para isso que Ele me deixou ficar mais um pouquinho aqui. As suas palmas glorificam o Senhor, amém? Irmãos, vocês sabem que durante 4 anos, né, nós cuidamos da minha mãe, eu e minha família, mas no dia 31 de dezembro agora, do ano passado, agora vai fazer um ano, eu perdi minha mãe.
E quem aqui já perdeu a mãe sabe o quanto é difícil. A mãe é um bem sagrado, supremo que Deus nos dá. E eu era muito apegado à minha mãe. E Deus recolheu minha mãe com 86 anos. Quando me converti, em 94, eu tinha perdido o meu pai em 93. Perdi um filho no mesmo ano, em 93. E eu me converti em 94 e eu pedi para o Senhor que Ele desse a minha mãe longos anos de vida. Porque eu só tinha minha mãe no mundo. Não tinha mais ninguém. Minha vida era sem perspectiva, sem esperança. Um menino sem estudo, sem profissão, sem trabalho. Que a única pessoa que eu tinha no mundo para cuidar de mim, para me amar, era minha mãe. Eu me converti, pedi ao Deus durante 30 anos, guarda minha mãe, Senhor, guarda minha mãe. Minha mãe, depois de 30 anos, Deus recolheu ela. E no dia que eu estava fazendo o ofício fúnebre da minha mãe, eu falei que quando eu perdi minha mãe, eu tinha medo do mundo porque eu não tinha ninguém. Mas nesse tempo, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhas, me deu genro, me deu vocês, me deu essa igreja que a gente tanto ama. E aí, quando eu descobri o problema da minha mulher, a enfermidade dela, eu vi uma possibilidade de talvez perdê-la. Tem muita gente que não passa por essa enfermidade. Nós perdemos a pastora Juraci, uma amiga íntima nossa, que lutou e não venceu. Quando eu vi essa possibilidade de não ter mais a minha esposa, só Deus sabe o que eu passei, o que eu senti, o que eu chorei. E eu fiz para Jesus uma oração que eu disse: Senhor, a mesma oração que eu fiz para minha mãe, para que ela tivesse longos anos de vida, eu vou fazer pela minha esposa. Não deixa eu perder minha esposa. Não deixa eu perder a mãe das minhas filhas. Não deixa eu perder a vida dela. Que para mim, sem ela, não há sentido. Eu fiz uma outra oração e disse a ela. Eu orei e disse a Jesus. Prometi a Ele algo que Ele mandou todos nós maridos fazer. Amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Esse é um amor ímpar. Esse é um amor puro, verdadeiro e incondicional. E eu prometi a Ele amar você, cuidar de você e estar do seu lado até o fim. Tá bom? E você sabe disso. Quando a gente pede algo para Deus e Deus dá, a gente tem que cuidar e amar. Minha mãe às vezes falava assim para mim: filho, por que você me trata tão bem? Eu disse: porque eu pedi para Deus dar a senhora para mim o maior tempo possível. E se Ele está ouvindo a minha oração, eu tenho que amar e cuidar da senhora. Hoje eu não tenho minha mãe, eu tenho você. E não há ninguém que eu amo mais no mundo que você. Você foi o amor da minha vida na minha adolescência, na minha mocidade, na minha fase adulta e na nossa velhice. Vamos junto até o fim. Tá bom? Pode ir para o seu lugar, viu? Eu falei que eu vou guardar minha homenagem pro dia do meu aniversário. Pode ir lá para o seu lugarzinho lá. Ô Val, você quer falar alguma coisa, Val? Pega aqui o microfone. Givinha! Pega o microfone para Val ali. Obrigado. Desde o dia 6 de fevereiro, eu também descobri um linfoma no sangue. Eu tenho câncer no sangue. Tinha, tá amarrado. Câncer no sangue, é maligno. Eu tirei meu baço, eu tive que reduzir 10% 10 centímetros no meu estômago, que foi grampeado. Mas, como eu tinha, né, pastor? Como eu tinha uma família assim, que mesmo sem me conhecer, porque eu falo, inúmeras vezes eu falei para o pastor, a minha família em Cristo
não me cobriu de orações. A minha família em Cristo me revestiu de orações. Então foi um momento assim, eu quero falar, meu testemunho é muito grande, porque foram 10 meses, sentindo Deus a todo momento. A cada internação, que foram 6 ao todo, a cada transfusão de sangue, transfusão de plaquetas. Uma das transfusões, né, pastor? Choramos muito, lembra? Aí só um pedacinho só. A médica falou para mim, lembra, pastor? Eu ia fazer no dia seguinte transfusão de plaquetas e de sangue, que a minha imunidade estava muito baixa. Aí eu falei para o Senhor, Deus, eu não quero mais fazer isso. Aí naquela noite, isso, tudo que acontecia, que era de quarta-feira, vocês não sabem a bênção que era o clamor que vocês levantavam para mim. Foi numa quarta-feira que eu tive essa notícia e eu não estava feliz em fazer. Amados, um exame de sangue que em um dia estava tudo fraco, eu fazia exame de sangue toda madrugada. Na quinta-feira, após o clamor que vocês levantaram aqui para mim, a médica falou, não vai ter que fazer mais transfusão de nada, seu sangue está bom. Eu estava 20 dias, lembra, pastor? 20 dias internada. A internação da cirurgia foi difícil, mas tudo bem. Mas depois, quando eu peguei uma infecção, que eu fiquei 20 dias, né, tinha que fazer uma drenagem, foi doloroso demais. Eu já não aguentava mais ficar naquele hospital. Porque aos 61 anos de idade, amados, você usa fralda e às vezes encontrar pessoas que acham que isso é horrível. Então eu tinha enfermeiras da manhã, da tarde, que não me fazia constranger. Mas eu tinha uma turma da noite que me constrangia na fralda. Então uma coisa que o pastor falou hoje, nós falamos várias vezes, né, pastor? Às vezes você não sabe dar valor a tanta coisa boa que você tem na vida. Como, por exemplo, poder ir ao banheiro sozinha. E hoje, para o glória do Senhor Jesus, eu estou aqui na casa do Senhor sem fraldas. Então, eu estou orando muito a Deus, falando com o meu pastor. Eu quero escrever um livro dessa minha história. Eu quero escrever um livro. Esses 10 vezes 30, 210, né, se eu estou bem em matemática, desses 210 dias, com o mover do Espírito Santo, 24 horas comigo. Pelo mover do Espírito Santo, 24 horas, dando forças para esse homem maravilhoso, que nunca saiu do meu lado. Então, eu quero assim, é só um pouquinho, tá? E principalmente, amados, eu quero agradecer a todos, um por um de vocês, que oraram por mim, que continuem orando, e só tenho a dizer, Deus é fiel.